Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-me em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos vós que estáis aí em casa, boa noite. Queremos agradecer pela vossa companhia e também por estar agora conosco, orando com a Santa Eucaristia. Neste sábado, já às vésperas, a liturgia do próprio domingo sexto do tempo comum. Possamos colocar diante do Senhor o nosso coração e também as nossas preces. Hoje, de modo especial, pela Senhora Nazaré Candeias, 19 anos de falecimento. Acolhendo a todos, desejo-vos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Penitenciemo-nos diante do Senhor, Deus da vida e da misericórdia. Reconheçamos ser pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser a vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na sua pele algum tumor,
impimige ou manche esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga ou lepra, deve levá-lo ao sacerdote Arão, ou a algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho. Cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra deve considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Confessei-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo me perdoastes a culpa do pecado. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos. Fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. Alegrai-vos justos e regozijai-vos no Senhor. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, pode curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos,
e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez dirijo a vós uma palavra de alegria. Alegria por perceber no delinear da história do povo antigo e também do povo novo com Jesus, as maneiras que Deus encontra de lançar a sua graça ao seu povo e de incluir todos no seu projeto salvífico. No Evangelho, especificamente, temos aqui um homem que a única esperança está ali diante dele, é Jesus. Certamente já ouviram falar de Jesus, por onde ele devesse ter passado, e já soubesse da fama de que ele podia curar quem quer que fosse. Naquela ocasião, este homem aproxima-se do Senhor, primeiro gesto que nos chama a atenção. E ao aproximar-se, prostra-se. Ou seja, se lança aos pés do Senhor. Não lhe exige, mas faz-lhe uma súplica. E coloca a questão para Jesus decidir se quer ou não quer. Senhor, se queres, podes curar-me. Ou, se quiseres, pode curar-me. É uma atitude de um homem que, apesar de entender que está ali aquele que pode fazer o que ele deseja, ele não se coloca num estado de arrogância, de estupidez, nem de cobrança, nem de culpa a Deus pelo que ele está a passar. Mas, se quiseres, e diante daquela atitude, nós percebemos a complacência de Jesus, como diz aqui o próprio texto, ele compadecido, ou seja, sentindo a dor daquele que está diante dele. Isso significa compadecer-se, ter compaixão, é se colocar no lugar do outro, é assumir para si a situação em que o outro se encontra e sentir com ele a agonia ou a dor que está sendo sentida. Então, compadecido, Jesus impõe as mãos e cura. Nós sabemos que no Antigo Testamento o ato de impor as mãos revela a ação de Deus libertando o seu povo. E Jesus aqui, ao fazer isso, revela a sua messianidade. Ele é o Messias, o enviado de Deus, que vem para curar os que estão precisando de cura de toda espécie. Leprosos, cegos, surdos, é o projeto de vida do Salvador. E mais do que isso, ele toca aquele homem. A primeira leitura que nós escutamos diz que a pessoa que tinha essa doença deveria primeiro se ficar afastada de toda a gente, depois ficar gritando que é impuro, ou seja, ficar confinado, morando fora da aldeia. Então era de fato uma situação de muita vergonha para quem tinha a lepra, porque ninguém podia tocar. Quem tocasse na pessoa era considerado impuro tanto quanto. Por isso que deveria ele ficar dizendo impuro, impuro, para que ninguém chegasse perto. Imagine qualquer um de nós com uma doença e sermos obrigados a sair às ruas das nossas aldeias dizendo que nós temos essa doença. Muitas vezes nós
nem queremos discutir o que nós sentimos, as dores interiores que nós temos, que são tratadas no campo da ciência de toda a espécie. Muitas vezes nós nos cobrimos para que uma manchazinha da pele seja oculta. Sobretudo as mulheres, mas também os homens, às vezes põem uma maquiagem tão forte, porque não quer que apareçam as manchas da idade. Não é? Imagine ter que dizer, por exemplo, que você é impuro. Vamos supor o seguinte: o pecado nos torna impuros. Porque o pecado é exatamente nós estarmos distante da pureza e da graça de Deus. Imagine se o padre dissesse que a sua penitência seria sair gritando na aldeia, depois de uma confissão na quaresma: impuro, impuro, pequei, traí, não sei o que, adulterei a minha esposa, não é? Matei alguém. Imagina isso. É claro que eu estou sendo um pouco radical, mas não tanto quanto os judeus. Era assim mesmo que eram tratados aqueles que tinham alguma chaga e sobretudo a lepra. Então esse homem aproxima-se de Jesus para ser liberto dessa situação de vergonha e de exclusão. A palavra forte, porque Jesus ele vem para incluir. E a atitude dele está dizendo que o modo como os doutores da lei, os sacerdotes e os fariseus estão a tratar os seus conterrâneos e toda a gente que está com a lepra, não é de acordo com os projetos de Deus. Não é forçado lembrar que na semana nós refletimos sobre aquilo que sai de dentro do homem e não daquilo que entra, né? No sentido de dizer que são as nossas atitudes, é aquilo que nós construímos dentro de nós em detrimento do outro, ou em inclusão do outro em nossa história de vida, que vai definir quem nós somos, porque nós somos comunidade. Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos comunidades de cristãos batizados em nome do Senhor para viver essa verdade na vida. Mas também na atitude desse leproso está uma mensagem sublimada. Ou seja, aquele que recebe um bem de Deus torna-se anunciador dessas maravilhas. Ele foi curado por Jesus. O Senhor disse que não era para ele falar nada, porque Jesus tem os seus próprios métodos na simplicidade, na humildade de realizar a sua missão, mas não só. Ele não quer que ninguém o procure em busca de milagres, de curas, simplesmente. Mas ele quer que as pessoas descubram o amor de Deus por elas e por este amor siga os passos do Mestre. Porque quando nós seguimos Jesus por amor, aconteça o que acontecer, nós não vacilamos, não o abandonamos no meio do caminho. Porque nós o amamos. Mesmo que o amor exija sacrifício da parte de quem ama, como também exigiu sacrifício da parte de quem amou primeiro, que foi o próprio Cristo que morreu por nós. Também o seu sacrifício, que nós repetimos na memória da Eucaristia, toda celebração, quer dizer para nós um ato radical, extremo de um amor que não se acaba. Então, quando nós descobrimos Jesus, porque através das suas ações de amor por nós, a partir da sua encarnação, do seu encontro conosco, das suas palavras que nos libertam, do seu anúncio que nos salva, então o nosso jeito de ser também modifica-se ao longo da nossa história. Portanto, ao receber a cura, este homem se torna um anunciador, um profeta, aquele que vai comunicar aos irmãos aquilo que recebeu. Apesar de que Jesus diz, vai cumprir a lei.
Cumprir a lei não pela lei em si. Ele diz, para que a vossa cura sirva de testemunho. Porque só quem podia curar era Deus. E Jesus curando, está dizendo a toda gente que ele veio de Deus e é Deus mesmo no meio do povo, no meio da sua comunidade. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo nos coloca essa bonita, apesar de curta leitura de hoje, numa atitude de nos ensinar a pedagogia do amor de Deus e da nossa pertença à sua glória. Não devemos nós, diz São Paulo, viver promovendo escândalo. Promovendo escândalo. Porque nós somos, em todo caso, quer bebamos, quer comamos, membros dessa família gloriosa do Altíssimo. Portanto, uma pergunta salta-nos nesse momento. Durante a semana que nós estamos a encerrar, como se portou você que está aí em casa? Promoveu algum escândalo? Ah, senhor padre, quais são os escândalos que eu posso imaginar ter causado? A mentira, ter enganado alguém, ter fugido de anunciar o nome de Jesus, cuidando dos que precisam, a arrogância, o desprezo ao outro, o abandono aos idosos, a exclusão daqueles que nós não queremos muito bem e nos distanciamos e até apregoamos o mal contra eles. O nosso modo de vida deve dizer o Deus que nós cremos. Se nós cremos e professamos um Deus amor, nossas atitudes serão também cheias de amor, ainda que o ódio exista, ainda que a violência exista, ainda que a pandemia exista, ainda que as doenças que ainda não encontraram curas existam e até alcancem algum de nossos familiares. Quando a nossa oração e a nossa decisão de seguir Jesus é por reconhecer o seu amor por nós e por isso nós o amamos verdadeiramente, nós jamais abandonamos o barco e jamais enganamos os outros, jamais fugimos da nossa responsabilidade, jamais mascaramos a verdade, jamais nos deixamos ficar escravos da violência pela violência, do ódio pelo ódio. E, acima de tudo, São Paulo nos ajuda a entender que a nossa vida deve ser uma busca contínua do interesse em comum, não do nosso próprio interesse, para sermos imitadores de Jesus. Portanto, o Deus que vem ao encontro do seu povo manifesta-se no seu Filho, que é Deus conosco, estende as mãos, abraça o excluído, ama a toda gente, perdoa os que suplicam perdão e cura aqueles que estão feridos. Que Deus também cure a cada um de nós as nossas feridas, sejam elas da pele ou do coração. Que elas sejam curadas, na verdade, do seguimento a Jesus, para sermos com Ele vitoriosos no amor, que constrói, edifica e apenas soma, como que numa edificação, cada passo dado soma mais valores na vida de quem assim ama e na vida de quem é amado. Que assim seja. Assim seja. Possamos agora professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, São Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o São Batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos para que todos os que sofrem descubram, no amor de Deus e nas palavras de Cristo, remédio para os seus males, e peçamos com toda confiança. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem os homens e mulheres a caminhar para Deus, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres que creem em Deus, para que não deem escândalo a ninguém com o seu modo de viver, e escolham com respeito e delicadeza quem deles e acolham com respeito e delicadeza quem deles se aproxima, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade e das nossas comunidades paroquiais, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo, lhe destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pôr-nos ao serviço uns dos outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e que se vai tornar para nós pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, dai-nos, Senhor, participar de vossa divindade, vós que se dignaste assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que se vai tornar para nós vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração humilhado e contrito, sejamos recebidos por vós, Senhor, e assim o nosso sacrifício seja agradável aos vossos olhos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e para a sua santa Igreja. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados
nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças, sempre e em toda parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia. No projeto da criação, lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António Luciano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, nomeadamente a nossa irmã Nazaré Candeias, que hoje recordamos o 19º aniversário do seu falecimento. Lembrai-vos também de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Sabe o que é que gera paz em nós? A consciência tranquila. Isso sim gera paz. A lepra é a mentira nos dias de hoje. A lepra é o egoísmo. A lepra é o mal. É pagar o mal com o mal. É a vingança. A lepra. Eu estava lembrando, no início da pandemia, qualquer pessoa que desse um espirro perto da gente, a gente já dizia: sai de perto de mim. E muitas vezes eu encontrei, já agora, pessoas mandando outras saírem de perto porque estavam com medo de serem contaminadas. Essa é a lepra, que exclui o outro, que tem medo do outro. Constrói a paz na tua família, mas constrói a paz primeiro em ti. Se estiver contaminado com algum desses vícios tão comuns que parecem normais. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a sua palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louva minha alma o Senhor, louvarei o Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Neste momento, na Eucaristia presencial, a filha de Dona Nazaré, a Joana, quereria ler um texto, então convidamo-la a partilhar connosco o texto que escreveu mais com o coração do que com o intelecto. E também nós podemos fazer um momento de silêncio também para sinalizarmos a lepra com que estamos contaminados nos tempos de hoje, a pandemia com que estamos a viver, o Covid com que estamos a sentir, não tanto físico ou biológico, mas principalmente espiritual e de valores. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 13 de fevereiro,
Também é um dia muito mariano. Muitos dos nossos irmãos e irmãs de fé costumam rezar o rosário todo dia, mas no dia de hoje, dia 13, a oração parece que é mais forte. Agradecemos a todos que rezam pelos sacerdotes e agradecemos, sobretudo, àqueles que não se cansam de fazer o bem sem olhar a quem. No silêncio do seu coração, como Jesus, fazendo bem sem pedir divulgação, porque faz por amor. Amor ao outro, não a si mesmo. Não por orgulho ou vaidade, mas por amor, que é espontâneo, que é autêntico, que é libertador. Amanhã, às 11 horas, a Santa Missa Dominical, a partir da Igreja Paroquial de Mangualde. Convido a todas as outras paróquias, nós estamos com confinamento obrigatório, restrição para celebrar nas igrejas, mas é bom ver a voz do pastor. Estamos aqui 2, e temos amanhã 3, com o padre João Martins. E convido a todos a acompanhar, sobretudo a missa dominical. Na quarta-feira, amanhã será reforçado o aviso, daremos início ao tempo quaresmal, com a bênção e imposição das cinzas, um sinal de penitência e de esperança, na Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. A missa nesse dia será também às 19 horas. Ainda estamos a estudar a metodologia de como fazer chegar as cinzas às igrejas paroquiais que estão nesse dia, pelo menos no Alto Conselho, estarão abertas, não para entrar, mas para sinalizar o coração de Deus na comunidade, que é o templo, onde está Jesus sacramentado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso, força, coragem e esperança. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.